E aí, amiguinho peregrino, amiguinha peregrina. Beleza? Tudo bem com vocês? Estão conseguindo assistir tudo direitinho? Vamos lá começar? Aula 3 de tuberculose. Vou aumentar aqui e vamos lá. Tuberculose agora. Vamos lá? Tuberculoses. Vamos lá começar pelo conceito de sintomático respiratório. Quem é que é o paciente sintomático respiratório? É a pessoa aí que apresenta tosse aí por 3 semanas ou mais. Vai ter que estar 3 semanas ou mais. Essa pessoa é considerada, esse paciente é considerado um sintomático respiratório e tem que ser investigada a tuberculose para esse paciente. Beleza? Primeiro conceito é importantíssimo, é esse. Existem alguns padrões de tuberculose. O primeiro padrão é a tuberculose primária, que é feito quando você tem o primeiro contato do indivíduo com o bacilo. É mais comum em crianças, então, porque é onde ele tem o primeiro contato. Geralmente na BCG o paciente já tem o primeiro contato, né, com o bacilo aí mais já atenuado, né? Nesse primeiro contato você tem febre alta, sudorese noturna e inapetência. Isso aqui é o que acontece. Quando a criança ela tem contato sim com a bacilo Mycobacterium tuberculose, a infecção ela pode ser mais grave, pode ser inclusive gerar, por exemplo, miliar, né? Tuberculose miliar, ou outros tipos de tuberculose extrapulmonares que são mais graves. Então, é importante vacinar com BCG as crianças aí por causa disso, para evitar essas questões aí mais complicadas. Vamos ver aqui o padrão aí, ó. Então, ilho com gânglio, a gente consegue ver aqui o ilho já congestivo aqui, né? Consideração, geralmente pode ser em escada, mais baixa de um lado, mais alta do outro. Poderia ter isso aqui, né? Uma condensação aqui nesse pulmão mais baixa e aqui mais alta. Ou também pode ser a consolidação medial, que é o que a gente tá vendo aqui, né? Uma consolidação medial, presença de gânglios aqui no ilho. Isso daqui é a tuberculose primária, certo? Esse é o padrão aqui da tuberculose primária. Como eu falei para vocês, o paciente com tuberculose primária ele pode apresentar tuberculose miliar. Um paciente imunocomprometido também pode apresentar, né? As crianças, como têm uma imunidade, vamos dizer assim, ela não está totalmente madura, aí ela pode apresentar isso daí. O germe ele vai para o sangue, ele volta para o pulmão e faz aqui esses vários carocinhos aqui de tuberculose, certo? Esse é o padrão de tuberculose miliar. Dá em crianças ou imunocomprometidos. Beleza, tuberculose pulmonar, então, pós-primária ou então secundária. Mesma coisa, né? Vai funcionar do mesmo jeito. Pós-primária seria aquele que teve a infecção e teve uma reativação, né? E a secundária teve uma infecção e teve outra infecção, e na segunda infecção é a secundária. De qualquer forma, vai funcionar do mesmo jeito. Então é para qualquer faixa etária, isso daqui geralmente vai acontecer em adultos jovens, né? Pacientes com algumas comorbidades. Geralmente de tosse seca ou então produtiva. Quando tem produtiva, ele tem expectoração purulenta ou mucoide e pode apresentar também hemoptise, né? Então pode ser purulenta, mucoide com sangue. O paciente apresenta febre vespertina, não tem calafrios, não costuma ultrapassar os 38 graus de febre. É uma febre que não é tão alta assim. A sudorese noturna e anorexia, elas são comuns nesses pacientes aqui com tuberculose pós-primária ou secundária. O exame físico eu vou ver aí face de doença crônica e emagrecimento. E na ausculta pulmonar, eu vou ver diminuição do rumor vesicular, sopro anfórico, ou então mesmo eu posso ver o pulmão aí, a ausculta pulmonar normal. O que vai mostrar para mim fazer o diagnóstico, são outros critérios. Então a gente vê aqui o que? Ó, uma cavernazinha aqui no lobo superior do pulmão, a caverna. Então esse é o padrão aqui comum da tuberculose secundária, uma presença de caverna, né? Que é a lesão característica. O que é uma caverna? É uma cavidade do pulmão, marcada aí no seu redor, né? Uma marcação grossa, tá vendo aqui? Ó? Não tem líquido, não tem nada. Essa caverna ela pode ser reinfectada, pode ser, por exemplo, aspergilos pode infectar essa caverna de tuberculose, né? Isso acontece. Não é isso? E a gente vê aquela bola fúngica. Diagnóstico, beleza. Como é o diagnóstico? O diagnóstico é feito com clínica e imagem, né? A clínica mais a imagem característica. Baciloscopia, eu vou fazer. Quando tem clínica, paciente sintomático respiratório, faço a imagem e dá lá a imagem de caverna ou então alguma alteração, faça a baciloscopia. Ou então na suspeita, de alta suspeita, faça a baciloscopia. Também posso fazer outros métodos moleculares, né? Existem métodos moleculares, você pode fazer a detecção. Inclusive, para a tuberculose latente também existem métodos moleculares hoje em dia. E quando tem alta suspeita e tem a baciloscopia negativa, eu faço a cultura. A cultura, o problema é que ela demora muito. Então, vou aí fazendo o tratamento empírico enquanto essa cultura não sai.
E também faço cultura naqueles pacientes que eu tenho suspeita de resistência. Por exemplo, pacientes, sei lá, que já tiveram tuberculose, foi maltratada, né? Então, esse paciente, eu preciso fazer cultura e antibiograma desses pacientes para ver aí quais são os antibióticos que eu vou utilizar. Eu não vou usar o tratamento padrão, vou usar o tratamento de multiresistência. O diagnóstico da tuberculose na infância eu faço com a clínica sugestiva. É um score, né? Eu uso a clínica, mais a radiografia alterada, mais a PPD positiva, mais o contato com o paciente de tuberculose positivo e a desnutrição grave. Esses são os critérios que eu uso para diagnosticar na infância, né? Clínica, radiografia, PPD, contato com o paciente bacilífero e a desnutrição grave. Esses são os critérios. Quanto mais critérios ele tem, mais alta a suspeita que é tuberculose na infância, certo? Cada um desses tem uma pontuação, eu vou aí fazer o score e vou pontuar, né? A suspeita para fazer o tratamento na infância. Por quê? Porque geralmente a baciloscopia era negativa em crianças, né? Então eu tenho que somar mais pontos com outras coisas. O tratamento base é o RIP, né? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Mais importante do que a dose é a gente saber quais são os efeitos colaterais que eles causam, os efeitos adversos. Nefrite intersticial aguda, a rifampicina causa, e também a urina avermelhada, isso que a rifampicina causa. A isoniazida é neuropatia periférica, em gestantes é um quadro muito característico, né? De neuropatia periférica nas gestantes, por exemplo, né? Isoniazida ela causa. A pirazinamida, ela causa aí a hiperuricemia e o etambutol, ele causa alterações visuais, né? Alterações visuais, que até eu digo aí, uma regra que eu vi aí com outro professor, ele disse assim, o etambutolho para você lembrar que o etambutol, ele pega o olho, né? Altera o olho, alterações visuais. Então, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol é o RIP. Hepatotoxicidade é um efeito adverso importante da gente falar, né? O paciente apresenta icterícia e aumento das transaminases, né? O que eu faço quando ele tem hepatotoxicidade? Tá aí no tratamento com RIP, apresentou aumento das transaminases, eu vou fazer o quê? Parar o tratamento. Paro aí o tratamento e eu vou esperar as transaminases baixarem. Uma vez que elas baixaram, normalizaram as transaminases, eu vou reintroduzir de forma progressiva, né? Vou reintroduzir na mesma ordem de RIP, né? Só que a diferença só é etambutol, que eu faço junto com a rifampicina. Então eu coloco rifampicina e etambutol, espero 3 a 7 dias, não aumentou, acrescento a isoniazida, né? Lembra, RIP é a mesma sequência que eu uso, só que eu boto o etambutol junto com R, com a rifampicina. Beleza, a isoniazida não aumentou não? Certo, então acrescento aí a pirazinamida, que é o fármaco aí que mais dá hepatotoxicidade. Certo? Agora, se não melhorar as transaminases, aí eu tenho que mudar o esquema. O esquema seu, streptomicina, etambutol e ofloxacino. Tá? Eu mudo o esquema quando não melhora as transaminases. Tuberculose e HIV. O que eu tenho que fazer? Todo paciente que tem tuberculose, eu tenho que fazer a pesquisa do HIV, né? Solicito o teste de HIV imediatamente. Isso aqui é a recomendação. Posso fazer por teste rápido ou então teste convencional. Se o paciente foi dado positivo no teste rápido, no teste convencional, eu encaminho ele para o serviço de referência aí no tratamento do HIV, né? Para fazer o tratamento com antirretroviral. Certo? Então essa é a minha conduta nos pacientes que têm HIV. Beleza. Importante aí a gente saber, a gente vai falar, quando a gente falar de HIV, a gente vai falar do tratamento do HIV. Mas tem uma droga que é importante a gente saber, que é o dolutegravir, que ele, junto com a rifampicina, ele causa perda da efetividade de uma das drogas. Porque as duas elas atuam sobre o citocromo P450. Então eu tenho que trocar uma dessas drogas para que não perca a efetividade. Geralmente eu troco o dolutegravir pelo efavirenz, né? É o que eu faço aqui. Se eu não tiver essa possibilidade, não posso trocar, tenho que ficar com o dolutegravir, que em casos existe essa necessidade, então eu posso trocar a rifampicina pela rifabutina, né? Em última possibilidade, porque a rifampicina é muito boa no tratamento da tuberculose, então somente em última possibilidade eu posso trocar a rifampicina pela rifabutina. Mas o melhor é trocar o dolutegravir pelo efavirenz, certo? É geralmente isso que acontece. Beleza. Se for feito o tratamento junto, né? O paciente tem as duas coisas, então eu espero, o paciente foi descoberto que ele tem HIV, ele já está com tratamento de tuberculose, eu espero 30 dias do início do tratamento da tuberculose para começar a tratar
o HIV. Então, primeiro eu trato a tuberculose, depois eu trato o HIV. Por que isso acontece? Porque se eu tratar o HIV, vai melhorar a imunidade do paciente e aí o sistema imunológico ele vai atacar o pulmão e vai destruir o pulmão desse paciente. Então, primeiro eu trato a tuberculose, baixo os bacilos, para depois sim iniciar o tratamento aí do HIV. Certo? É assim que se faz. 30 dias, um mês. O segmento ele é feito mensalmente com as baciloscopias. E se o paciente não negativiza a baciloscopia, aí sim eu peço a cultura, porque eu vou pensar em resistência antibiótica. Beleza? Então é assim, através da baciloscopia. Certo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a infecção latente por tuberculose, né? Infecção latente. Paciente, eu tenho que avaliar todos os contatos dos pacientes que são bacilíferos através de PPD. Quando a PPD ela dá maior ou igual a 5, né, milímetros, eu faço isoniazida nesses pacientes, né, 270 doses em 9 a 12 meses. Existe também a possibilidade de 180 doses, né, de 6 a 9 meses, mas é menos efetiva. Então, hoje em dia, a primeira opção é isoniazida, 270 doses de 9 a 12 meses. Né? A gente pode dividir essas 270 doses em 9 a 12 meses, certo? Se dá menos do que 5, eu tenho que repetir em 8 semanas, porque pode existir uma mudança. Se depois de 8 semanas eu vou ver quanto foi que deu na primeira vez. Se aumentou da primeira medição para a segunda, aumentou 10, então aí eu faço o tratamento. Se não aumentou, se é menor do que 10, eu não trato, certo? Os pacientes que são sintomáticos, esses já que são os assintomáticos, todos os que são sintomáticos, eu tenho que investigar a tuberculose e não a infecção latente. Lembra que a infecção latente, ela não manifesta ainda os sintomas. Se os pacientes têm uma placa alterada e têm tosse, dispneia, tosse produtiva, né? Eu tenho que fazer a investigação da tuberculose. Infecção latente por tuberculose agora num recém-nascido com mãe bacilífera. Então o contato é a mãe bacilífera, a criança acabou de nascer. Não posso dar BCG para essa criança. Eu vou fazer isoniazida por 3 meses, certo? Isoniazida por 3 meses. E aí, depois de 3 meses, eu faço a PPD de novo. Se dá maior ou igual a 5, eu continuo mais 3 meses. Eu faço até os 6 meses. Agora, se dá menor do que 5, eu dou a BCG para essa criança direto. Tá? A BCG, lembra, só dá até os... então, maiores de 5 anos já não dá mais BCG, né? Então, é isso aí. Uma coisa que a BCG é importante é o seguinte. Quando uma criança, por exemplo, tomou a BCG e é contato de um paciente bacilífero, tomou aí menos de 2 anos a BCG. Então pode ser que a BCG ela faça a interferência na questão da imunidade. Né? 1 ano, 2 anos pode ser que ela tenha uma interferência, então eu utilizo aí outros valores. Eu utilizo os mesmos valores que os pacientes que são imunocomprometidos. Então em vez de 5, eu coloco 10, né? Então para aqueles que têm menor de 1 ano, ali de 1 ano, até 2 anos, 18 meses por aí, então a gente considera 10. Em vez de 5 aqui, eu considero 10. É a mesma coisa que eu considero para pacientes imunodeprimidos. Certo? Então, nesse caso específico da BCG, a gente considera 10. Certo? Mas para pacientes que acabaram de tomar BCG, tá? No primeiro ano ali, até os primeiros 2 anos eu posso considerar isso daí. Beleza? É isso aí, meu amiguinho. É isso aí. Vamos lá? Muito obrigado por ter assistido. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de fazer o simulado depois que você assistir todas as aulas, né? E de fazer aí também via as lives, né? Hoje à noite tem live às 8 horas. Tchauzinho para vocês, até a próxima aula.